O tema é sobre o racismo no esporte, no futebol em si, né? Tá. E antes de entrar nisso, eu queria falar mais um pouco da tua carreira. Hoje Aham. tu tá com 48 anos, ligado à política, né? Ex-árbitro. E eu queria te perguntar a tua experiência mais marcante na tua carreira como juiz. O que mais te marcou, assim, o que mais tu... No geral, assim, É, não especificamente, tá? sim, Bom, na arbitragem é difícil escolher um momento único, né? Acho que marque a carreira. Mas, pra mim, eu tive 3 episódios, assim, que foram muito importantes na minha trajetória. Que primeiro foi uma decisão de uma segundona em 2007, né? Uma segundona gaúcha em Santa Maria, Inter Santa Maria e Pelotas. Por que eu digo isso? Porque eu já vinha me destacando na arbitragem, mas estava sempre como uma eterna promessa. Então eu não conseguia sair desse rol aí da promessa. E eu precisava me estabilizar, eu precisava alçar um outro nível dentro da arbitragem. E em 2007, quando eu apitei essa decisão em Santa Maria, que foi um jogo super difícil, ali eu subi de nível dentro da arbitragem gaúcha. Automaticamente, eu entrei 2 anos depois, 2007, eu já era do quadro nacional, mas 2009 depois eu apitei um primeiro jogo da Série A, mas são 3 jogos na realidade assim que são marcantes. O jogo esse da segundona, entre Inter Santa Maria e Pelotas, depois... Inter de Santa Maria. Inter Santa Maria e Pelotas. Não parece um jogo nada expressivo, mas pra mim, em termos de carreira, Sim, claro. ele foi muito importante. E depois Grenal, né, que fala por si só, Com certeza. que é um jogo que eu tive a oportunidade de apitar 4 Grenais, e é um jogo que ele é tudo que antecede, mais os 90 minutos e o pós-jogo. Então ele tem um consumo de energia muito grande com relação a tudo que envolve essa partida. Sim, claro. E pra mim, assim, o ápice da minha carreira foi quando apitei Corinthians e Flamengo no Campeonato Brasileiro, que também foi, assim, a cereja do bolo dentro desse meu currículo dentro da arbitragem. Sim, com certeza. E eu te pergunto, a preparação para esses jogos maiores, não sei se tu fazia algo diferente, de tipo, tu vai apitar um jogo de gauchão mais tranquilo, daí tu ia apitar um Grenal. Tu tinha algum tipo de preparação, diferença, às vezes até emocional, talvez? Eu tentava me resguardar o máximo possível, principalmente quando era Grenal, né? O Grenal, ele é exatamente, é como o pessoal gosta de dizer, ele é um campeonato à parte. Porque, além da cobrança da mídia com relação a tudo que envolve a partida, tem a cobrança dos parentes, dos amigos, das pessoas mais próximas. Então, quando eu ia apitar um Grenal, assim, eu preferia meio que me isolar, ficar mais num ambiente mais meu, assim, mais íntimo, do que ficar circulando mais em ambiente. Tentava buscar informações das equipes, do que estava acontecendo com relação às manifestações dos dirigentes também, tudo a deixar aquele jogo quente no dia da data específica da partida. Então eu tinha essa tática de arbitragem para poder conduzir esse tipo de jogo. Nos demais, acho que segundona muitas vezes é tentar conciliar a questão do trabalho com o jogo, que também gerava um empecilho muito grande, muitas vezes dava um desgaste dentro do ambiente de trabalho, porque quando eu apitava até 2012, eu ainda tinha 3 empregos paralelos à arbitragem. Trabalhava na Prefeitura de Esteio, trabalhava no La Salle Santo Antônio e trabalhava no Grêmio Náutico União, além da arbitragem, até que chegou 2012, eu tive que abrir mão desses trabalhos e ficar somente com a arbitragem, porque estava me consumindo, né, muito, e estava me deixando, assim, num ambiente meio hostil dentro dos meus empregos. Então eu preferi somente apitar, porque apitando eu tinha uma rentabilidade, às vezes, numa partida maior do que eu ganharia de salário como professor. Então eu optei pela arbitragem. Entendi. Tá bem. Agora entrando no tema, tu que é um cara bastante ligado ao combate do racismo,
no dia a dia, Sim. sempre. Eu te pergunto em modo geral, como tu avalia a persistência do racismo no futebol atualmente? Tu vê um bom futuro? Tu vê... nós temos alguma evolução? Ele engatinha, né? Eu não vou ser tão pessimista. Já fui, mas hoje eu não sou tão. Mas óbvio que há um avanço nos últimos 10 anos, principalmente porque é um assunto que ele é debatido, não é mais mascarado. Isso abriu precedentes para que as pessoas também se encorajam e façam a denúncia, algo que não acontecia até então, ou eventualmente aparecia um caso isolado que outro, como a imprensa gosta de colocar, e não são isolados, eles são recorrentes. E vejo, né, através de algumas campanhas, né, da própria CBF, da FIFA, da federação, meio que modestas no combate. Sim. Acho que elas poderiam ser muito mais enfáticas, mas eu vejo um movimento sutil assim, na tentativa de mudança do que se apresenta o futebol nessa questão racial. Eu penso que se fossem feitas medidas mais severas, e não falo só na questão financeira, porque parece que tudo se resume a financeiro, e não é uma questão financeira, mas sim de educação, pedagogia, cultural, dentro desse espaço, que ele é marcado não só pelo racismo, mas também pela misoginia, pelo machismo, por todas as outras questões de desrespeito às pessoas que as outras julgam como diferentes. Haveria uma evolução muito maior dentro desse contexto. Eu não trato o futebol como uma sociedade à parte, ele nada mais é do que uma extensão da nossa sociedade, de pessoas que no nosso convívio diário não têm coragem de ser, mas se sentem habilitados no estágio de futebol para serem para mostrar o que eles têm de pior. Com certeza. Seguindo aqui no tema, eu te pergunto, na tua opinião, como os jogadores vítimas de racismo lidam ou deveriam lidar com a falta de respostas efetivas e punições justas das instituições esportivas? É uma pergunta bem difícil, sabe? Porque como a maioria desses jogadores, em sua grande maioria, né, até sendo redundante, eles abdicam da questão do estudo para jogar futebol, a grande maioria, muitas vezes, nem se dá conta do crime que está sofrendo. Ou quando vai se dar conta é porque a mídia publicou demais e aí ele vem a público através de um texto pronto pelo seu empresário ou de um assessor falar a respeito daquilo que ocorreu. Mas eu vejo que os jogadores, quer dizer, que os clubes, e aí eu vou botar opinião minha do Márcio, que os clubes não têm um compromisso com a questão da escolarização desses atletas, e isso faz com que esses jogadores muitas vezes se calem ao invés de levar adiante as questões dos crimes que sofrem durante as partidas. E quando acontece esse tipo de negação, esse tipo de falta, né, de luta dos atletas, isso acaba meio que deixando com que outros que não tenham tanta visibilidade de se manifestar. E aí eu entro bem específico no caso do Vinícius Júnior nos últimos tempos, Sim. que é um jogador que tem posto a cara à tapa e pagou o preço recentemente por, no meu entendimento, de não receber a bola de ouro por retaliação da própria FIFA, da própria Sim. Europa, que, né, infelizmente, historicamente colonizou, né, vários países subdesenvolvidos e colonizou principalmente o continente africano de uma maneira covarde. Então, Sim. foi meio que um aviso. Se tu continuar falando, se tu continuar denunciando, automaticamente tu não vai ter o respaldo que tu imagina que tu possa ter, mesmo tu jogando o melhor futebol dentro do campo. Assim, puxando esse assunto que tu falou agora, uma das minhas perguntas era especificamente falando do caso do Vinícius Júnior, da tua visão sobre isso, e eu puxo justamente o fato da bola de ouro, que em diversos países ele não esteve nem no top 10, né, dos melhores jogadores. E claro, tu falar que ele é o melhor jogador do mundo, eu concordo, mas não deixa de ser uma opinião. Mas a gente viu no campo o que aconteceu, né, e o que ele jogou, e era o que todo mundo estava esperando, né,
não só aqui, mas também no próprio clube que ele joga. Então, falando especificamente sobre esse caso, foi a pergunta que eu te fiz agora. Qual a tua visão nisso? O que que tu vê e o que que ele poderia fazer, né? Porque depois de tudo que ele já fez e ainda assim não foi premiado, eu não sei. Eu, assim, na minha concepção, né? Márcio, 48 anos, cara, um homem hoje maduro, com as vivências que eu tive ao longo desse tempo. Eu, no lugar dele, né, eu pegaria minhas trouxas, minhas roupas e voltaria para o Brasil e jogaria no Brasil. Se no exterior, que não é o meu país, eu me prontifiquei a levantar uma bandeira e lutar por uma causa e não está surtindo efeito, eu vou fazer isso aí no meu país. Eu penso dessa forma. Claro. Óbvio que ele não vai ter as mesmas cifras que ele tem na Europa, mas se a gente for pensar num país miserável que nem o Brasil, ele vai continuar sendo rico por no mínimo mais umas 10 gerações da família dele. Sim. Então não seria uma questão de grana, seria uma questão, sim, pessoal, de tomar uma decisão. Cara, eu não quero mais jogar aqui, eu tô me expondo demais, corro um risco de vida também, eu vou voltar pro meu país, que eu sei que é violento, que é o Brasil, sim, mas de certa forma eu vou estar blindado, porque eu sei que eu não corro tanto risco como aqui, e posso fazer algo para mudar, né? Posso levantar uma bandeira, eu posso fazer institutos, eu posso fazer trabalhos sociais, eu posso, através do futebol, modificar a sociedade. Claro que imagino que não seja a grande maioria, mas aqui a gente ainda vê pessoas que não apoiam, né? Não só a causa em geral, mas o próprio Vinícius Júnior, e é o que é mais assustador, imagino, no caso. Eu penso que essas pessoas que muitas vezes tentam negar ou invisibilizar ou não conseguem dar o valor do que o Vinícius Júnior vem fazendo ao longo dos anos aí com relação ao combate ao racismo, no meu entendimento, nada mais são do que os tataranetos dos senhores escravagistas, aqueles que ainda negam o que aconteceu no Brasil, né? Que acham que no Brasil todo mundo é igual, que as pessoas se vitimizam demais, que é mimimi quando se fala sobre esses temas. Então são pessoas que não estão dispostas a acolher, né, uma pessoa que está sofrendo um crime há muito tempo, de uma maneira covarde, porque os torcedores na Espanha pegam de uma forma pesada contra o Vinícius Júnior, mas infelizmente a imprensa ela tem, né, e como a gente vive numa democracia, infelizmente a gente tem que ouvir determinadas pessoas que não pensam, né, de uma forma humanitária, pensam de uma forma única e exclusivamente financeira, achando que um jogador de futebol não tem que pensar com a cabeça e sim com os pés. Sim. E ele, pensando com os pés, automaticamente não vai falar absolutamente nada. Entendi. Agora, puxando um pouco para a tua experiência, tu, como pessoa pública, a gente já conhece alguns casos que aconteceram, como em Ajuricaba e Bento Gonçalves. E até quando tu era comentarista de arbitragem da RBS, então eu te pergunto se tu se sente confortável e à vontade de falar, claro. Eu gostaria de que tu comentasse um pouco sobre esses casos e como tu lidou, como tu sentiu Sim. Nos casos específicos, esses que aconteceram em Ajuricaba e em Bento Gonçalves, o que me restou fazer, eu fiz, né? Que foi fazer a denúncia, fazer a representação junto ao Ministério Público. No caso de Bento, depois de 5 anos, o caso aconteceu em 2014, em 2019 houve um desfecho do caso, onde o clube, a queixa-crime foi arquivada por falta de provas, porque o clube não quis entregar a pessoa que fez, e na esfera civil eu acabei ganhando, né, um valor indenizatório de R$15 mil do Esportivo de Bento Gonçalves, o que não é nada perto de tudo que aconteceu. E lá em Ajuricaba ficou na denúncia, porque até hoje não teve nenhum tipo de audiência. Então, sim, eu estou no aguardo que ainda aconteça. É que, assim, falando de um modo geral, né, o Brasil não é um país que não tenha leis, ele tem muitas leis.
mas as leis, infelizmente, não são cumpridas. Sim. Né? E quando acontece algum tipo de denúncia, se busca sempre alguma vírgula para tentar descaracterizar aquela denúncia daquele crime que foi cometido. E o futebol, ele poderia ter um trabalho social de combate muito mais eficaz se realmente tivessem pessoas comprometidas, não somente no mês de novembro, quando é um mês onde tem sim uma visibilidade e automaticamente muitos desses clubes pensam muito mais na questão rentável de fazer uma camisa em alusão. E vem muita campanha, né? Muito mais de campanha. Né? Mas essa campanha ela não acontece durante o ano inteiro. E aí os casos continuam. Passou agora sábado, domingo, dia 1º de dezembro, a questão da temática do racismo ela tem que continuar sendo batida frequentemente. Né? Mas não é o que acontece. Parece que é bom dar uma respirada para ver se as coisas amenizam, mas não vão amenizar de forma alguma. Mas, voltando à tua pergunta, eu fiz tudo que eu podia, né, em termos jurídicos. Infelizmente, ou felizmente, eu pensei 2, 3 vezes de uma forma mais racional de não agir por impulso, de uma maneira agressiva, de uma maneira raivosa, porque tinha oportunidade, mas sim, preferi não arriscar. Entendi. A gente entrando nesse assunto das campanhas e do mês de novembro, como tu falou agora, tu acredita que essas campanhas de conscientização, não só no mês de novembro, mas algumas que acontecem durante o ano, têm surtido efeito dentro e fora de campo? Ou é mais alguma coisa que está sendo passada batida e... Muitas vezes eu vejo como uma justificativa social. Vamos ter que falar, porque a coisa tá demais, então a gente vai ter que dar uma justificativa social. Mas eu não vejo... Há uma mudança muito lenta dentro desse processo. Sim. E não vejo pessoas comprometidas com a causa. Eu não vejo a própria FIFA criou em 2019 um código disciplinar de combate ao racismo que no Brasil vários deputados, como o Plágio, adotaram como lei Vinícius Júnior, algo que já vinha sido feito pela FIFA na questão da paralisação da partida, num segundo momento a comunicação através dos alto-falantes e somente num terceiro momento o encerramento de um jogo, só que não se colocou em discussão o seguinte: qual o árbitro que vai ter coragem de fazer isso? Qual o árbitro que vai estar respaldado para fazer isso? Porque ao terminar uma partida, esse árbitro ele está colocando em xeque uma transmissão, os ingressos das pessoas que compraram, as pessoas que trabalham informalmente ao redor do estádio, a transmissão, os patrocinadores, os empresários, tudo que envolve o futebol ele vai estar indo contra. Então nunca chega no terceiro estágio. Sempre os árbitros, principalmente os europeus, eles vão protelando o máximo que podem. Chegam no máximo no segundo estágio, que é paralisar a partida e pedir através dos alto-falantes que os torcedores tenham um bom comportamento. Mas não avança para o terceiro, porque sabem que a orientação não é chegar no terceiro. Sim. Quando na realidade vários casos e vários jogos que já podemos observar ao longo desses anos aí, já poderiam ter sido encerrados há muito tempo. Mas infelizmente na Europa, que é o berço, né, cultural da humanidade, há ainda uma negação para que não se chegue no estágio final. E tem uma outra questão que para mim chama muito a atenção, é o fato de não ter árbitros negros na Europa apitando, o que também de fato faz com que não haja essa paralisação. Sim. Porque quem é que vai comprar essa luta na Europa de combate ao racismo? Vai ser o alemão, vai ser o italiano, vai ser o francês, vai ser o inglês? Todos os países que colonizaram, que automaticamente se beneficiaram através de todo o processo de colonização e de tudo que foi adquirido ao longo de mais de 300, 400 anos em vários continentes e países, então não tem também interesse no combate real. Sim, entendi. Puxando isso que tu falou, inclusive, tem um dado
que, se eu não me engano, o Roger Machado, agora técnico do Inter, é o terceiro técnico negro na história do clube. E a gente vê, eu acho, né, a minha opinião, o Inter sendo um dos clubes que mais puxa essa pauta no futebol brasileiro, e mesmo assim o número ainda é muito pequeno dentro do clube, né? Porque o futebol ele ainda continua sendo um espaço de elitização, né? Ele é meio que uma oligarquia, são famílias que se perpetuam no poder e trocam cadeiras, né? A próxima eleição vai ser o filho do fulano, na outra é o sobrinho do Beltrano, na outra é o irmão de não sei quem. Então, tipo assim, é uma perpetuação, é um jogo de cartas marcadas praticamente. Sim. Então não há essa modificação. E agora tá me trazendo um dado, eu não sabia. Eu achei que somente tinha treinado de técnico negro no Inter o Roger, o Volmir Louruz e eu não sei se o terceiro é o Celso Roth. O terceiro seria o Celso Roth. Que não sei se autodeclara preto ou não. Sim. A gente enxerga ele como tal. Mas é um cara que nunca também levantou bandeira para fazer a luta. Então também eu não sei se ele se autodeclara uma pessoa preta. Eu acho que não. Eu acho que de repente no máximo pardo. E olhe lá. Então um clube que, como o Internacional, que é pioneiro e se diz o clube do povo, ter tão pouca representatividade dentro desse contexto em posições de poder, demonstra o quanto a gente engatinha ainda socialmente. Sim. E isso é um reflexo através do futebol. Beleza. Indo para a próxima, como comentarista, tá? Tu já sentiu alguma dificuldade ou talvez até pressão em abordar esses casos de racismo no esporte? Várias vezes. Inclusive passei por algumas situações de racismo durante a transmissão, em Caxias do Sul, no Alfredo Jaconi, de torcedores tentando invadir cabine, e o meu ex-chefe na época me dando a orientação para eu sair da transmissão, né? Como se ele fosse parceiro, dizendo: se tu quiser sair da transmissão, eu te apoio. E aí eu disse: não, se tu quiser me apoiar, tu me dá as imagens ou mostra pro grande público tudo que está acontecendo aqui. Sim. Esse sim seria um apoio real, mas não eu sair da transmissão. Eu sair da transmissão é como se eu estivesse entregando um troféu para os caras: vocês ganharam. E não era esse o propósito. Então eu tinha inúmeras dificuldades de abordar sobre essa temática, inclusive os casos aconteciam diretamente comigo durante as transmissões. E mesmo acontecendo diretamente comigo, havia uma tentativa de esconder, de tentar jogar para baixo do tapete para que não fosse denunciado. Sim, entendi. E por último, para finalizar, eu tô aqui como futuro jornalista, né? E eu gostaria de te perguntar como tu tem visto o papel da mídia, da imprensa, nesses casos. Tu acha que tem sido feito da maneira correta? Tu acha que poderia ter sido feito mais? Queria saber a tua visão sobre isso. Eu acho que a mídia... eu penso que a mídia ela também engatinha nesse processo. E é bom que venham jovens, né? Meninos como tu, meninas que automaticamente sejam tuas colegas, que sejam mais críticos e não aceitem pacificamente algumas orientações e determinações que naturalizaram dentro desse processo, inclusive da imprensa. Sim. Né? De não se falar, de se mascarar, de não abordar, mas que se toque, sim. Né? Não que eu vou criar um factoide agora e vou falar sobre um assunto que não é importante no momento, mas que quando acontecer, não dizer que é um caso isolado, que é um caso que não acontece frequentemente. Infelizmente, tem que se tratar os casos de racismo dentro do futebol como uma extensão da nossa sociedade. O que acontece no nosso dia a dia, acontece dentro dos estádios também. Então, não é porque está no esporte que passa uma imagem de democratização, de inclusão, que não vai acontecer. Vai acontecer, sim. E o papel da imprensa é justamente esse, de falar a respeito e ter a sua opinião. Ter a sua opinião. Sim. Né? Quando achar que é um caso emblemático, pontuar que é um caso emblemático, quando achar que, olha, não vi com tanta maldade como se está se alarmando esse caso. Então, Sim. tipo assim, ter propriedade. Porque hoje a gente tem uma gama muito forte literária, temos vários autores que tratam da temática, vários livros publicados.
várias pessoas que através das redes sociais também trazem conteúdos muito importantes. Então não é por falta de pessoas que estejam comprometidas e possam contribuir, mas sim uma falta da própria imprensa de ir buscar, não ficar esperando tudo de mão beijada. Então eu penso que tu, como um futuro jornalista esportivo, e assim como os teus colegas, vocês têm a faca e o queijo na mão para fazer a diferença. Sim. Muito obrigado pelas palavras, né, e pela ajuda. Eu gostaria de falar um pouco da tua carreira, né? Hoje tu já é colunista da Zero Hora, comentarista da RBS, também da Rádio Gaúcha. Mas para tu chegar onde tu chegou hoje, tu consegue listar o maior desafio que tu passou durante toda a tua carreira, ou talvez um momento mais marcante que tu passou durante tudo isso? O momento mais marcante, eu acho que foi o começo, assim, porque eu não entrei fazendo jornalismo esportivo. Eu entrei em 1991 como repórter de política. Eu fiz um curso de jornalismo aplicado que a RBS tinha na época, que era com a URGS e com uma universidade espanhola de Navarra. E aí eu era estagiário na Rádio Gaúcha, eu fiz provas para ter vaga nesse curso, e aí fiz esse curso, e quando terminou esse curso eu fui contratado aqui pela Zero Hora em 91. E eu comecei fazendo política, eu fiquei 10 anos como repórter de política. Né? E tu sempre quis jornalismo esportivo ou foi algo que... Não, eu curtia, assim, mas eu queria trabalhar, na verdade, né? O nosso mercado não é muito fácil, assim, então eu queria entrar. Né? E a oportunidade que apareceu foi ali, me indicaram para ser repórter de política. Na época eu até queria fazer geral, porque eu queria fazer grandes reportagens e tal, mas enfim, a vaga que apareceu foi na política. Eu fiquei muito tempo ali. E eu vim para o esporte depois, quando o Davi Coimbra entrou na política da Zero Hora, a gente ficou amigo, e ele saiu para Criciúma, e ele voltou para cá, e aí ele voltou como editor de esportes, editor executivo de esportes. Aí ele fez uma reformulação da editor de esportes, e a primeira pessoa que ele convidou para ir para essa nova editoria, que não era uma coisa só para tratar do dia a dia do futebol, a ideia dele era fazer uma coisa com mais texto, assim, tratar com outros aspectos do futebol que não fosse só campo. Mudou bastante. Mudou. Era texto que ele queria, né? E aí ele me conhecia, ele me trouxe para o esporte, e foi a partir dali que eu comecei. Mas, assim, o grande desafio, para responder objetivamente a tua pergunta, assim, de qualquer jornalista, tu tem que ser repórter. Tu tem que passar por um período expressivo de reportagem, sabe? Não existe jornalista que não seja repórter. Mesmo assim, eu sou colunista hoje, eu lido mais com opinião. Mas semana passada eu dei um furo da forma do Campeonato Gaúcho. Ninguém tinha dado, mas tu tem que estar atrás. Tu não pode nunca perder essa veia de reportagem, porque não existe jornalismo sem informação, e quem consegue informação é o repórter. Sim. Então, assim, o meu desafio era eu provar para mim mesmo que eu podia ser um bom repórter. Isso era o fundamental. Eu tinha que partir disso aí. Ser um bom repórter, com cancha, fazendo... E eu topava fazer tudo, me mandava lá para cobrir presídio, sabe, incêndio, eu estava ali à disposição. Olha, eu tô aqui na política, mas eu vou. Falando nisso, as enchentes, como é que foi agora? Como é que foi? Tu fez alguma cobertura especial? Ou... Não, me coloquei à disposição, mas já tinha uma galera aqui fazendo. Eu fazia o sala de redação de casa, e todos os outros, as minhas outras entradas, comentários, eu fazia tudo de casa, assim. Teve até um determinado momento que a gente nem podia vir aqui, assim. Teve um risco de entrar água aqui e tal. E aí ficou só quem estava fazendo ao vivo aqui. Mas, assim, no trabalho de enchente mesmo, eu acabei trabalhando. Eu trabalhei como voluntário, eu e o Pedro lá, a gente foi pros... Mas, assim, dessa vez na enchente não trabalhei, não. Beleza. Agora aqui, de todas as jornadas esportivas que tu fez já durante a tua carreira, qual foi a mais marcante? A que mais, não sei se tu gostou, mas a que mais te ficou marcada mesmo na tua carreira? Cara, eu acho que... coberturas esportivas... cara, eu vou te contar uma que não é a mais chique, assim, mas é porque como eu acredito muito em reportagem, assim, muito mesmo reportagem, eu acredito muito em texto. Se tu tem isso aí, tu enfrenta o mundo como jornalista. Faz o que tu quiser, se tu tiver isso aí. Poderia te dizer que a minha primeira Copa do Mundo, Copa da França, que foi logo que eu tinha chegado, foi um baita de um desafio, foi marcante, eu lembro de cada detalhe, mas eu acho assim, o episódio que mais me marcou foi uma coisa trivial do dia a dia. Foi quando eu ganhei meu primeiro prêmio Ari, Associação Rio Grande de Imprensa. Era uma cobertura do dia, eu estava fazendo um plantão aqui aos sábados, de manhã, tinha que ficar até o final do dia para, se tivesse alguma notícia, colocar no jornal de domingo. Hoje tem uma edição só, mas antes tinha jornal sábado e domingo. E aí o Grêmio estava jogando contra o Brasil de Pelotas no Olímpico.
E aí o jogo terminou empate e foi para decisão por pênaltis. E a decisão por pênaltis ela começou assim, penalidades normais, e aí depois terminaram os 5 e foi indo e não terminava nunca. O Darley bateu 2 vezes pênalti. E aí eu percebi assim, cara, tem uma coisa diferente aí. Tem um jogo, tá acontecendo alguma coisa, um troço marcante. Sim, aí. Claro. E aí eu saí daqui e fui correndo pro Olímpico aqui. Fui ali correndo na hora, ninguém me mandou, fui ali. E aí eu cheguei pro repórter, tava lá, cara, deixa que eu faço o Brasil de Pelotas. Aí o Grêmio acabou se classificando, também fez um gol, e o cara que era o pica do Brasil, que era o Luizinho, que agora é técnico, ele perdeu um pênalti, tinha 3 mil torcedores, chamando, tava lotado o Olímpico. E aí eu, deixa que eu faço o Brasil de Pelotas. E aí eu consegui entrar no campo e eu fiz uma matéria pro dia seguinte que era só isso. Eu acompanhei, olhando só. O cara que perdeu o pênalti, eu consegui entrar no campo. Desde o momento em que ele perde o pênalti até o momento que ele entra no vestiário. Ele perdeu o pênalti, encheu de gente no campo, e choradeira, e a torcida do Brasil batia a palma, e ele se emocionou, e aí os caras entraram nele, entrevista, não deixavam falar. E eu descrevi isso aí. Quando eu cheguei na redação, eu liguei para as pessoas em Pelotas, para umas fontes, para saber o que estava acontecendo em Pelotas naquele momento que ele perdeu o pênalti. Sabe, se tinha gente no bar. Sim, como é que estava o ambiente. Naquele momento lá em Pelotas, se as ruas estavam paradas, se tinha gente na frente da TV e tal. E aí eu fiz um texto, assim, só esse, o título assim era O Destino Entregou a Cruz a Luizinho, que era o craque do Brasil e ele que perdeu o pênalti. E tinha uma foto maravilhosa do Fernando Gomes aqui, o cara chorando com as duas mãos. Um texto de 30 centímetros, assim, é uma coisa pequena, do dia a dia. E aí eu escrevi, aquela matéria ganhou o prêmio, foi meu primeiro prêmio. E aquilo ali me deixou satisfeito, assim, aquilo foi fundamental ali, sabe? Tipo assim, ó, tu pode ter um olhar diferente para um fato normal, desde que tu esteja preparado para isso, que tu queira fazer. Sabe? Então ali eu acho que casou tudo do que eu acredito que eu queria fazer como repórter de esporte. Reportagem, texto, um olhar diferente, contar uma história que não seja o trivial, quer dizer, mas tu tá preparado para olhar as coisas que estão acontecendo, que não seja só resultado. Enfim. Sim, eu acho que o olhar em si é um dos pontos mais importantes, né? Hoje é fundamental. Eu te diria, olhar diferente do... Eu te diria até que é o mais importante, porque como hoje em dia está tudo pastoreado. Numa Copa do Mundo, por exemplo, é quase que praticamente tudo, porque numa Copa do Mundo tu não tem acesso a nada, é tudo assim, entrevista coletiva a tal hora, a outra entrevista coletiva a tal hora, e tu não tem acesso a ninguém. Tu não consegue nem telefonar para os caras. Um ou outro ali, um cara que for muito parceiro, tem umas... É muito difícil, os caras não atendem celular. Então assim, tu só tem acesso aos jogadores na hora que o mundo inteiro tem. Então ele vai dizer para ti as mesmas coisas que ele diz para os outros. Sim, com certeza. Então a dependência, o pulo do gato vai ser um olhar teu. É tu perceber que ele mexeu o boné ali e tirou a aliança e botou, que a chuteira dele é a mesma, que não sei o quê. Tu tem que ter um olhar diferente, assim. E tu tem que estar preparado para isso, né? Sim. Porque senão tu fica com tudo igual a tudo. Fora a concorrência com internet e tal, com redes sociais. Que hoje tudo é muito rápido, né? É muito difícil tu ter alguma coisa exclusiva hoje, né? Muito mais difícil do que quando eu comecei. Isso aí tu só consegue se tu tiver informação e olhar, né? Se não tiver um olhar atento, tá ferrado. Beleza. Mas eu me lembro muito desse dia aí, cara. Muito desse dia do Brasil? As pessoas às vezes dizem assim, mas é... Pô, mas por que tu não diz a primeira Copa do Mundo, o Mundial do Inter, o Mundial do Grêmio, a cobertura de um Pan-Americano, já cobriu a Olimpíada... Mas esse dia foi... É uma coisa assim que... Era tudo que eu queria fazer. Não é uma coisa maravilhosa, mas acho que mudou a minha... Pra mim, pessoalmente, foi fundamental. Sim. É isso aqui, aquilo ali eu posso fazer em qualquer lugar. Sim. Paris, em Londres, ali no Araribóia. Se eu fizer aquilo ali, tá tudo certo, entendeu? Sim. Reportagem, texto e um olhar muito atento para enxergar o diferente. Um olhar treinado, inclusive. Beleza. Agora a última, mais da tua carreira, a experiência da pandemia, como foi pra ti fazer talvez o home office, né? Imagino. Direto. E como foi pra ti essa mudança? Foi durante um ano, se eu não me engano? Não chegou a dar um ano, assim, ela começou em agosto, acho que foi uns 6 meses, né, mais ou menos. Foi até outubro, foi de março a outubro, se eu não me engano. Uns 6 meses, 6, 7 meses. Que a gente ficou trabalhando direto em home office, assim. E daí tu diz muita diferença, muito, talvez, mais confortável? Eu senti bastante, assim, senti bastante, porque não estava acostumado a fazer isso. Sim.
não assim com relação à enchente, desculpa, com relação à pandemia, mas eu não estava acostumado a trabalhar em casa. Sim. Não, com certeza. E querendo ou não dava pra sair pra rua, né? Não dava pra sair pra rua, não saía nada, e era uma tecnologia assim que a gente não dominava ainda. A gente fez transmissões antigas, todas em home office. Tu tinha um monte de problemas assim, pra rádio, delay. Sim. Tu tinha o delay de recepção entre as pessoas. Imagina o sala de redação, são 8 pessoas, estavam 8 pessoas em casa, uma confusão, um falava, o outro ouvia depois. E assim, foi bem difícil, assim, tu lidar com essa coisa de tu ter que olhar para a câmera do computador. Mas acabou sendo um baita de um aprendizado, porque parte do que aconteceu ali ficou, né? Sim. Tem um monte de gente aqui que trabalha em casa. Assim. Sim. Tem dias, Hoje eu acho que tem uma boa parte da redação tá cheia, mas tem dias que está meio vazio e a galera trabalha em casa, assim. Então foi uma coisa que ficou bastante. Mas foi bem difícil, assim, de não saber o que ia acontecer. Tu não tinha perspectiva também, não né? vive pra ficar em casa o dia inteiro, olhando pra tua mulher, pro teu filho, né? É um troço muito louco aquilo ali, né? Foi difícil, não foi nada fácil, mas sobrevivemos e aprendemos ali. Beleza. Agora entrando no tema de fato, que é o racismo no futebol, eu queria te perguntar se tu acredita que a visibilidade dos casos de racismo no esporte, não só no futebol, mas como no esporte, tá aumentando, ou apenas a discussão se intensificou em torno do tema? Eu acho que sempre teve. E agora, como a gente está com um olhar mais atento e algumas pessoas perderam o medo de falar, e tu tem entidade, tipo o Observatório da Discriminação Racial no Futebol, lá do Marcelo Carvalho, ele acabou sendo um polo para tu receber esse tipo de mensagem. Então, assim, racismo sempre teve. Sim. Sempre teve. Agora algumas pessoas estão falando, então parece que tem mais. Mas, assim, eu acho que sempre teve. E no Rio Grande do Sul é pior ainda, né? Porque é um dos lugares que mais tem, né? O Rio Grande do Sul, infelizmente, é um estado bem racista. E a gente tem que, assim, se reciclar. O Márcio Chagas, eu sou super amigo dele, cansei de ficar no mesmo quarto em cobertura de Campeonato Gaúcho. O que um preto passa não tem cabimento. A gente que é branco, de olhos azuis, a gente não tem a menor condição de aquela frase assim, não, eu só imagino o que tu passou. A gente não imagina, cara. É um troço muito degradante, humilhante, é muito ruim de fato. E o futebol, o futebol é muito conservador, né? O futebol tem muito resquício da ditadura militar, ele sempre foi meio circo pro povo. Lá nos anos 70, na ditadura, tinha um emblema que era onde a Arena vai mal, um time do Nacional, que era o partido da ditadura militar na época. E aí depois de onde a Arena vai bem, um time também, aquele inchaço de times do Campeonato Brasileiro, era para dar circo para as pessoas. O futebol hoje tem muitos dirigentes que são coronéis ainda, ele é muito conservador. Né? Então, é um lugar assim onde acaba sendo meio que um coliseu assim, para esses casos de racismo aparecerem. E tem outro ainda que é mais complexo, que é o racismo estrutural, de tu ver profissionais negros trabalharem no futebol. Sim. Sabe, o Roger diz muito isso, o Roger, técnico do Inter, né? Que é o terceiro técnico, se eu não me engano, na história do Inter. Porque assim, ele fez uma analogia interessante, que ele fez uma analogia do futebol junto com os 400 anos de racismo. Que tu tem uma base da pirâmide onde tu tem negros, pretos. Tipo, futebol também tem um monte de jogador. Mas é assim, é aqui na base da pirâmide. À medida que tu for subindo lá em cima, presidente, técnico, preparador físico, quer dizer, funções de comando, parece que assim as pessoas se incomodam de ver negros nessa função. Né? Tanto que o Roger, eu acho que é um dos únicos no Brasileirão hoje, né? Teve o Edinho aqui no Juventude, teve o... Tem o Jair Ventura também. Jair Ventura, também o Marcão, que foi técnico do Fluminense, mas são poucos ainda. Porque o racismo estrutural pega ali, sabe? E o Roger ainda tem a vantagem, a coragem dele estar ali e ele toca no assunto. Sim. Ele se expõe, entende? Porque o racismo estrutural, ele meio que manda recados, assim, para essas pessoas, tipo assim, olha só, tu pode chegar só até aqui, jogador, daqui para cima não, olha, tu já chegou até aqui, não vai reclamar demais, porque daqui a pouco tu vai perder o que tu tem. Né? Não se diz isso formalmente, mas assim, o processo acaba sendo... olha o Vini Júnior aí, cara. O Vini Júnior
brada contra o racismo e os caras aí dizem que ele provoca, né, que ele não joga nada. Na própria premiação da Bola de Ouro, que é uma das perguntas que eu anotei pra fazer. Como tu vê isso? Principalmente na premiação vem a pergunta, porque, tipo, claro que é uma opinião, mas a gente viu o que ele jogou e a gente sabe o nível. Então, tipo, a gente viu vários jornalistas, inclusive de outros países, não colocando ele nem no top 10. É óbvio que isso tem uma questão racial, então, tem tipo, cabimento, né? São países racistas, assim. Sim. Croácia, Albânia, lá o racismo é super forte, assim. Mas assim, o assunto ele vai sendo desviado, assim, ele provoca, mas ele faz muita firula, mas ele quer aparecer mais por uma coisa por outra. Tá, mas tu não analisa um fato, assim, tu não pode chamar um cara de macaco. Sim. Não pode ser racista, não interessa se ele fez provocação, se ele não fez, tu entende? Então, porque o cara tá desafiando o sistema, né? Então, alguns caras ouvem a provocação, não, deixa assim, mas ele tomou, mas enfim... É um assunto bem... E é importante que isso apareça no futebol, porque como o futebol é popular e todo mundo vê futebol e consome futebol, eu acho importante que o assunto seja discutido a partir dali. Porque tu tem elementos que as pessoas dominam, entendeu? Sim. Jogo de futebol, chamou, não chamou, foi provocado, não foi provocado, sabe? Não, mas então quer dizer que se o cara é provocado, tu pode chamar o cara de macaco. Quer dizer que o cara que é negro, então, ele tem que jogar futebol, e esse próprio argumento cai por terra quando o Dibu Martínez, que é um dos goleiros... Claro, é óbvio. E ganha a premiação, então... Isso aí. Então o cara que é negro, ele tem que jogar futebol, ele não pode provocar, ele não pode festejar gol, ele não pode fazer dancinha, tem que ser tudo certinho, não pode se irritar nada. O outro que é branco pode, esse aí não tem problema. Mas, enfim, fica mais fácil, eu acho, de tu debater ali. Acho importante que a gente debata. E que a gente divulgue, né? A imprensa tem que dar... Sim, é o que eu entro agora. Tem que falar disso. Tu acha que a mídia esportiva tem tratado os casos de racismo da forma correta? Ou tu mudaria algo, faria diferente? É difícil falar por todo mundo, né? Não tem como tu acompanhar todo mundo, mas eu percebo que houve um avanço interessante, positivo. Eu acho que tem um avanço até em alguns clubes, começando a tratar isso de forma diferente, assim, notas oficiais que antes... eram sempre críticas ao cara que denunciava, agora elas já partem do princípio que tu não pode vilanizar a vítima, independentemente do qual seja o sentimento dela. Acho que vai tendo um avanço, assim. Eu acho que a gente evoluiu bastante nisso aí. Sim. Pautas, eu escrevo sempre que posso sobre isso, a gente apanha pra caramba quando escreve. Porque infelizmente tem sido algo frequente, né? Não, é porque entra numa discussão direita e esquerda, o Brasil tá super polarizado também, né, e essas pautas, assim, elas acabaram sendo ideologizadas, sabe? E aí, o que não deveria ser assim, obviamente, né? Não é porque o cara tu pode ter um cara de direita que não seja racista. Sim. Pode, óbvio que pode. Acho que em vários lugares do mundo tem, mas enfim, aqui no Brasil isso ficou ideologizado. Sim. Mas eu acho que a gente está falando mais nesse assunto, que era meio tabu antes. Sim. Sabe, o Campeonato Gaúcho agora tem uma ordem da Federação Gaúcha de Futebol. Se o árbitro quiser parar o jogo por uma denúncia de racismo que ele tenha ouvido, ele pode parar o jogo, dane-se que não tem calendário, nada. Eu acho que a gente está evoluindo. Tem um monte para evoluir ainda, obviamente, mas assim como tu não vai terminar com racismo depois de tanto tempo de escravidão, a gente também não vai debater tudo que tem que debater em 10 anos. Com certeza. É um processo, né? E a gente tem que aprender muito ainda, né? Não cair nos mesmos vícios, enfim, a gente tem que aprender também. Mas eu acho que melhorou. Não, melhor com certeza. Tá melhor que antes. Antes a gente nem falava disso. Exatamente. Tem piadinhas que se fazia no ar que hoje tu não tem cabimento fazer, não faz mais, ponto. Sim. E antes se fazia. Quais são os principais fatores que contribuem para o racismo no ambiente esportivo? Que contribuem para o racismo no ambiente esportivo não acabar. Tu acha que por falta de punição, talvez ao jogador, ao falta clube, de punição, ponto torcida. número 1 é na sociedade, assim. Eu acho que falta de punição de torcedores e de jogadores também. Eu acho que a mentalidade dos dirigentes no Brasil ela é muito conservadora ainda. Ela tende a ser, nessas horas, sempre clubística. Não acontece como aconteceu uma vez no Chelsea, eu lembro de Chelsea, PSG, e aí tinha um torcedor do Chelsea que no metrô de Paris ele não deixou um torcedor do PSG entrar no ônibus porque era negro. E aquilo viralizou com vídeo. O Chelsea expulsou o cara, disse, tu não entra mais aqui. E teve recentemente na delegação da Argentina eles cantando uma música.
Sim, E não aconteceu nada, né? Um bando de guri, enfim, uma gurizada lá que talvez não estivesse nem pensando, mas assim, aquilo ali, o presidente lá da AFA, ele tem que dizer, isso aqui, gente, isso aqui vocês não podem cantar, cara. Não vão mais cantar aqui, cara. Sim. Entende? Não pode. Isso aqui não pode acontecer. Vamos ver o que aconteceu. Dar uma entrevista, pedir desculpas. A gente grita, era um cântico assim. É que ali é brabo de defender, né? Porque tinha homofobia, tinha tudo pra imaginar ali, né? Mas assim, eu acho que os clubes têm que entrar. E os clubes, eles são muito ganhar e perder. Sim. Entendeu? E principalmente tá acho sempre que no outro. As ligas, né? Comebol é uma que é inacreditável, às vezes, os negócios escancarados e não tem Comebol, como se lidar. Eu tô dizendo, os dirigentes são conservadores. A Comebol tudo é multa. Matarem um cara lá, a Comebol vai lá e multa. Ela só quer arrecadar. Pra próxima. Mas eu acho que eu te responderia que punição é o que mais falta, né? É o que mais falta. Uma punição no futebol, assim. Sim. Houve um tempo no futebol, tu não era nascido, mas houve um tempo no futebol que tu jogava tudo pra dentro do campo. Rádio de pilha, chinelo. Esses dias jogaram a cabeça do porco, né? Jogaram a cabeça do porco, mas virou uma notícia. Mas assim, os caras jogavam chinelo, toalha, latinha de cerveja, milho, tudo que tu pode imaginar jogava pra dentro do campo. Até que um dia alguém radicalizou e disse, objeto pra dentro do campo, perde mando de campo. E começaram a tirar o mando de campo, Cara, hoje não se atira mais, cara. De vez em quando sobra ali um negocinho, o cara pega e já perde o mando. É isso. E eu acho que quando vem das torcidas, principalmente, a punição deveria ser ao clube, porque assim, eu não sei te dizer, mas tipo, a gente vê lá em Valência, quando tem os jogos contra o Real Madrid, que a torcida inteira faz um negócio absurdo contra o Vini Júnior e o clube deveria ser punido, né? Mas o clube acaba sendo punido, sei lá, dá uma multa. Que eles alegam assim que tu não pode porque 1, 2, 3, 4, 5, 6 fizeram uma coisa, então pode punir a coletividade inteira. Mas assim, eu acho que tu tem que pensar na punição esportiva, porque é o único jeito do clube fazer o seguinte, só um pouquinho. Qual foram os caras que fizeram atos de racista? Quem são os caras? São aqueles 6 ali. Então assim, vocês 6 não entram mais aqui. Mas nós vamos entrar na justiça porque eu tenho direito de ir e vir. Então entra na justiça, tu não entra mais aqui. Porque senão o clube ele fica sempre assim. Não, é uma injustiça. E os caras continuam indo no estádio, entende? Sim. Os clubes têm que entrar nesse processo. Não pode ser uma luta assim, não pode ter transferência de responsabilidade. Eu sei que a justiça tem que ir atrás, tem que punir e tal. Só que um processo judicial, ele demora um tempão. O clube tem que tentar não impedir os caras de ir no campo. Teve aquele cara que entrou no jogo do Inter e Caxias lá, um torcedor do Inter, que entrou com uma mulher. Entrou no jogo Inter e Caxias e perdeu os pênaltis. Entrou com uma criança. O cara depois estava no Beira-Rio, não pode estar no Beira-Rio, cara. Tem que chegar e dizer, tu não vai entrar. E na outra vez o Alfredo Jaconi, o outro invadiu pra bater no Ener Valencia. Isso não pode acontecer, entendeu? Sim. Mas aí entram outras questões. O clube não quer brigar com a organizada, porque a organizada está no Conselho Deliberativo, enfim e tal, não sei o quê. Mas eu acho que os clubes, eles são muito condescendentes, assim. Os caras têm medo de entrevista de torcida organizada e aí os dirigentes, eles não agem por isso. Mas assim, tira os caras do estádio, depois eles fazerem uma dessa, eu duvido que duvido que eles façam de novo. Sim. Sei lá, deixa o cara 2 anos sem poder ir no estádio. Eu duvido que ele vai fazer de novo, não vai fazer. Pronto. E para finalizar, como tu acha que o jornalismo pode influenciar na criação de políticas talvez mais eficazes para combater o racismo no esporte? Eu acho que assim, fazendo desse assunto uma pauta importante, sabe? Essa é a nossa função. O futebol feminino é assim também, a gente tem que dar visibilidade. A gente tem que tratar do assunto. Se tiver uma denúncia no jogo X, a gente tem que descobrir quem fez, a gente tem que falar com o presidente do clube, a gente tem que ir no juiz, a gente tem que ouvir o lado do acusado, a gente tem que fazer jornalismo. Sim. Fazer jornalismo, assim, ele tem que ser um assunto que tem que ser tratado como é um crime. Né? Quando a gente trata de outros crimes, a gente não fica investigando até o final para descobrir o que aconteceu e fica acompanhando para ver se houve punição, se não foi, enfim. O racismo a gente tem que fazer a mesma coisa. Eu acho assim que se a gente fizer jornalismo e continuar acompanhando, a gente está dando uma baita de uma contribuição. A gente não pode deixar um assunto morrer. Sim. Sabe? Não, eu acho que teve uma grande evolução, assim, no jornalismo para pautas. E tem muito a melhorar, claro, mas eu acho que tem uma evolução, tem algo se criando, né? Porque teve um momento que era um assunto que passava batido.
Agora a gente faz matéria, vai atrás, mas eu acho que tem que ser assim, a nossa função é dar visibilidade para isso. É tratar como um crime, com gravidade, com solenidade, porque é o caso. Se a gente fizer isso aí, a gente insistir e ficar cobrindo, a gente mostra para as pessoas que é um tema importante, que é um crime. Sim. E aí tu tem que tratar como crime. Crime é delegacia, é ouvir acusação, depois durante o processo ir atrás e não deixar o assunto morrer para ver se tem uma outra prova. Enfim, fazer jornalismo. Fazendo jornalismo e divulgação, a gente está fazendo o nosso papel. Não pode fala 2, 3, 4 dias e aí depois virar uma notinha assim. Sim. Não, isso não. A gente tem que não deixar o assunto morrer, dar visibilidade, jornalismo. Então o jornalismo é uma boa ferramenta. Sim. É uma boa ferramenta de social, assim, o jornalista está apanhando pra caramba, assim, nos últimos anos, mas se tu pegar a história da humanidade, assim, de países que saíram da ditadura, tu vai ter sempre o jornalismo na frente. E é uma profissão que se adapta, né, ao que vem acontecendo, tipo, agora veio com a internet, o que claro que leva uma adaptação, né, mas foi uma melhora muito grande, eu acho, também, né. Não, é uma outra ferramenta, é uma outra mídia, na verdade, né. Eu acho que ela tem que ser regulada, assim, né? A rede social não pode ser um ambiente onde tu não tem código penal, por exemplo. Sim, com certeza. Entendeu? Não pode ser. Fake news, essas histórias das narrativas, que um grupo só consome uma narrativa que concorda e não ouve mais a outra. Isso é uma coisa muito perigosa, assim, né? Porque é um pouco o que está acontecendo no mundo hoje, né? E tudo se espalha muito rápido também, né? E tem narrativas falsas. E o cara tem no celular, ali o algoritmo só te entrega coisas que tu quer saber e ele entrega informações que concordem contigo, que às vezes não são nem verdadeiras. E aí tu vive num mundo de narrativas, assim, esse é um problema das redes sociais. Né? Por isso que tá cheio de agências de checagem de informação hoje que estão proliferando, assim, né? Eu tenho amigos que vivem disso. Vão trabalhar, jornalistas, eles vão para uma agência de checagem de informação para tentar, assim, fazer um filtro com esse bando, assim, de barbaridade, porque a gente passa 4 anos numa faculdade discutindo o que é ético, o que não é ético, como é que tu te relaciona com fonte, como é que tu faz uma cobertura, o que pode fazer, linguagem, enfim. Tem pessoas que não tem nada disso, vai lá, pega uma informação, compartilha errado, solta, né? E dane-se. Mas, enfim, é uma coisa que tem que ser regulada, como tudo. Pra tu tirar o bom disso, né? Porque tem coisas ótimas, né? Coisas ótimas. Coisas maravilhosas, né? Muita coisa ruim, mas a gente tá sofrendo agora essas entrevistas coletivas com 200 jornalistas, algumas pessoas que mal jornalistas são, sabe? Assim. Isso é próprio, até às vezes os próprios programas de esporte, né? Os jornalistas às vezes perdem o lugar para talvez ex-jogadores, às vezes, sei lá, esse é um problema, assim, tá tendo um jogo de futebol, o cara, a Globo Sport TV, eles faziam antes dois comentaristas, um jornalista e um ex-jogador. Tipo assim, campo e bola, o jogador ajuda, porque, como é que é aquele chute, é que ele fez assim. E aí para outras questões, como essa que a gente está discutindo, racismo, regulamento de campeonato e tal, o jornalista contribui, tem mais bagagem e tal nisso aí. Mas assim, a Globo caminhou para quase sempre ter ex-jogadores, né? Sim. Quase sempre são ex-jogadores. Pena, né? Mas enfim. Não sei se isso daqui a pouco isso volta, muda um pouco, né? Mas a gente tem cada vez menos comentaristas. Sim. Aqui na RBS, por exemplo, a RBS, embora não tenha legitimidade, obrigatoriedade do diploma de jornalista legalmente, né? Isso caiu no Congresso. Pode até voltar para uma batalha dos jornalistas, mas enfim. A RBS ela só contrata quem tem diploma. Contrata quem não tem diploma. É o ideal, né? Óbvio, né, cara? Tu vai te consultar com um médico que não seja formado em medicina. Pode até discutir, não, mas tu não precisa ser jornalista para escrever bem. Não precisa, cara. Tá cheio de gente, o Luiz Fernando Veríssimo não é formado de jornalista, quer ver pra caralho. Não, mas não é essa a questão, mas é pro exercício da profissão, informação, técnica de investigação, relação com fonte, o que é ético, o que não é ético, isso aí tu tem que
Ir para uma academia e discutir, conversar, ter exemplos, Sim. ler. É isso aí, cara. Não entendo como é que o jornalismo pode evoluir se tu não tiver uma obrigação de uma academia, entendeu? Uhum. E não tem problema, num jornal, tu vai conviver com gente que não é jornalista. A Marta... enfim, a Cláudia Tages, por exemplo, ela não é jornalista formada, tá bem? Ela tem um espaço de opinião ali, ele escreve, não tem problema. Sim. Por exercício de jornalista tem que ter, né? Por favor, né? Se engenheiro precisa, tem que ter. Tudo, né? Tem que ter. E agora a gente nessas entrevistas coletivas aí tá dando rolo, porque o cara esse que eu te falei aí, Uhum. lembra do cara que entrou lá no Beira-Rio, deu chute? Sim, sim. Ele entrou num curso de jornalismo, Bah. ensino à distância, em Anguera, não lembro. Uhum. E ele é filiado à SEG. E aí agora teve o jogo esse... Ah, eu cheguei a ver vocês falando. teve Antes essa aí, Copa cara. de futebol, o cara não brigou, né? O cara não Uhum. fez nada de nada, mas o cara tava lá, entendeu? Sim, caraca. E aí, assim, a SEG vai ter que regular um pouco o acesso a entrevistas Uhum. coletivas, ser filiado à SEG, sei lá, depois do cara se formar. Porque senão o cara começa a fazer um curso à distância lá, não sei aonde. Uma semana depois de se matricular, filiado à SEG, paga a mensalidade e vai para uma entrevista coletiva. É. E aí faz uma pergunta completamente sem cabimento para provocar um entrevistado e ter um recorte, botar no seu Instagram. Vira uma loucura, entendeu? Sim. Não deixa de ser jornalismo, entendeu? Mas enfim, essa regulação aí com o tempo vai acontecer. Acho que vai acontecer. Tomara que aconteça. Claro. É isto. É isso? Muito obrigado.